do Mulheres UOL e hoje a gente está aqui com Eva e Karina para falar sobre um tema muito legal, sobre o poder de ter uma sócia. Isso aí. E se a gente sabe usar esse poder, é incrível, né, mulheres? Ai, com certeza. A Eva é uma ex-auditora fiscal, né, de uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Sim. Trabalhou 10 anos com auditoria e largou a auditoria para se tornar a sócia da Cá. Karina. Sim. E a Cá sempre trabalhou com audiovisual, não gosta muito da parte administrativa, financeira. Não sou. É do criativo, Do criativo. E há 5 anos ela é sócia da Eva. É isso. Nome forte, né? Eva, Karina. São 2 nomes, assim, bem imponentes. Então, para abrir o nosso tema, para a gente começar aqui falando sobre o poder de ter uma sócia, eu queria trazer uma situação minha, né? Assim que eu comecei a empreender, eu comecei com uma escola de cursos, né, de contabilidade. Eu sou formada em contabilidade em 2019. E eu lembro que, por muitas vezes, eu teria desistido se eu não tivesse alguém. Mas como eu tinha alguém, eu não podia desistir no meio do caminho. Então, para mim, o poder de ter uma sócia começou muito com isso. Ir com ela me fez ir mais longe, porque eu tinha um motivo a mais para não desistir. Com certeza. Então, eu comecei em 2019, a gente teve uma ideia, foi uma coisa bem louca. Ela era minha professora na graduação. E ela já tinha trabalhado em algum momento comigo, né? E isso também é uma questão de preste atenção nas suas relações e entendam que todas elas podem trazer oportunidades, né? Porque ela tinha trabalhado comigo há anos atrás, de repente eu estava ali terminando uma cadeira de graduação que tinha ficado para trás, olhei para ela, começamos a conversar e ela falou, não, quero muito empreender, tenho uma ideia. E quando ela falou, eu me coloquei totalmente à disposição. Eu disse, tu quer fazer, eu também quero. Eu quero, ardia já no meu coração que eu queria fazer algo para além de ser CLT, né? Eu sempre tive muito na minha cabeça que se eu quisesse ficar rica, que esse é o objetivo, ficar rica, eu não podia trabalhar para alguém. Eu tinha que pensar em alguma coisa para mim, para minha vida e plantar o meu caminho. Então, ali foi o meu começo e foi realmente assim, eu sou muito grata hoje a Stephanie, que foi a minha sócia na época, porque a gente não continuou, mas foi ela que me mostrou o poder de ter uma pessoa do lado. E o porquê o poder, né? Porque quando a gente começou, a gente tinha lá uma ideia, né? Muita vontade de fazer e começou juntas a aprender como faria aquele negócio acontecer. Sim. O nosso primeiro empreendimento foi um curso que se chamava O Mínimo que um Contador Precisa Saber. Esse era o curso e eu tinha lá 36 lugares para vender. A Stephanie sempre foi uma professora carismática, os alunos amam ela e eu via isso nela, esse poder de ser professora, porque tem que ter o dom. E eu sempre fui muito boa em vendas. Então eu olhei para ela e disse assim, não, vamos que eu vendo, sabe? Aqui eu domino, vendas é o meu lugar, eu sei fazer isso. E eu nunca tive medo nem vergonha de vender, eu sempre gostei e entendo que é uma das melhores, maiores e mais importantes habilidades Sim, com de certeza. um profissional. É saber vender, se vender, vender para outras pessoas, produtos, serviços, enfim. E eu olhei para ela e disse assim, vamos fazer isso acontecer. Em um mês a gente tinha formatado quase tudo. O nome, que não era tão bom, hoje eu entendo como o nome era difícil de falar. O nome era Reskilling. Era muito difícil de falar. É verdade. Muito difícil. Mas ele significava requalificação, que era exatamente aquilo que a gente estava propondo, sabe? E requalificação em português é uma palavra muito grande. Muito grande. Então, reskilling era uma palavra em inglês, fácil de falar, mas depois eu fui percebendo como é uma palavra diferente, difícil, enfim. E daí a gente tinha aqueles 36 lugares, vendemos os 36 lugares e ali a gente começou. A gente ficou 1 ano trabalhando com essa empresa, eu exclusivamente para ela e a Stephanie paralela, ela fazia a universidade, ela dava aula na universidade e fazia as nossas aulas. E
como cansa, né? Empreender não é uma linha reta. Não. Ela é uma linha cheia de repente, tu tem conta para pagar e não tá dando dinheiro suficiente e, enfim, e tu cansa. E para mim, esse é o poder de ter uma sócia. Sim. Tu poder pegar essa mochila que tá muito pesada, que tem 2 alças, e dar uma alça para outra pessoa te ajudar a carregar. Sim. E não desistir porque não é só a tua vida. Talvez em muitos momentos, se fosse só eu ia dizer, não, deixa isso aí, não tá dando dinheiro, vamos parar tudo e tal. Não, mas tinha ela, Sim. né? Eu tinha aquele compromisso. Isso é verdade. E daí eu queria saber a história de vocês e como vocês entendem que é poderoso ter uma sócia. É muito importante, né? Eu, como você falou, eu trabalhava como auditora por muitos anos, numa das maiores empresas da área, e eu não estava satisfeita. Por incrível que pareça, muita gente sonhava em estar naquele emprego, naquele lugar, mas eu não me via mais ali, eu já não me sentia feliz, não era sobre o dinheiro em si, porque realmente pagava muito bem, né? Mas eu queria empreender, eu queria fazer alguma coisa que me desse muita vontade de acordar e fazer. E eu fiquei alguns anos até encontrar a Karina, na verdade, e eu vi ela trabalhando em um evento de uma outra amiga, e eu vi que ela fazia aquilo muito bem. E como você falou, às vezes a gente não precisa procurar um sócio, às vezes ele está no nosso derredor. A gente precisa estar aberto às oportunidades. E a Karina foi uma oportunidade, né? Aí a gente desenvolveu uma amizade e a gente... E você me contratou. Eu contratei ela, na verdade. Contratei ela para fazer um vídeo no salão da minha irmã, lá em São Paulo. E ela fez tudo muito bem feito e muito rápido. E aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso trabalhar com ela. Mas no quê? Porque eu sou muito boa na parte comercial. Eu já trabalhava nessa parte também como auditora. A gente desenvolve muito o comercial, conversar com o cliente, essa habilidade, né, de falar com o cliente e vender. E a Karina é muito boa na parte técnica, vídeos. A gente juntou o que eu tinha de bom com o que ela tem de bom. Porque eu sou muito da parte criativa, mas eu admito, vendas não é comigo. A parte administrativa não é comigo. Provavelmente se eu não tivesse uma sócia, se eu não tivesse encontrado a Eva, eu ou estaria trabalhando como freela mesmo para outras pessoas que eu não precisaria lidar com o cliente, ou talvez eu nem sei, talvez tivesse pego um trabalho CLT, alguma coisa, porque... Onde são tuas fraquezas, são as fortalezas Exatamente. dela, né? Então, eu te vendo aqui, entendo que parece que tu é mais tímida, que tu é menos expansiva. Não sei se isso é uma realidade. Talvez, às vezes. Né? Então, esse medo... A venda tem muito a ver com autoestima, porque quando tu vende, tu se coloca à prova, né? A pessoa vai te perguntar, vai rebater. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa muito segura, ela tem que ser expansiva mesmo, ela verdade. acabar conversando, né? Então, é isso, né? Vocês se completam, né? Se Sim. complementam. Sim, e na verdade, vendas em si, a gente vende tudo o tempo todo, né? Se a gente trabalha como CLT, a gente vende nosso tempo para o nosso patrão. Se a gente trabalha empreendendo, a gente vende para poder ter clientes, a gente vende nosso produto, a gente está vendendo o tempo todo. A Karina vende, mas ela vende o conhecimento dela, técnico, tudo que ela faz muito bem feito como filmmaker ou como na parte criativa, então ela também está vendendo o tempo dela. Só que tem essa diferença, né? Eu vendo, literalmente falando com o cliente, fazendo ele fechar, fazendo ele... Fechando o negócio. Fechando o negócio. E aí a gente o casamento dá certo nesse sentido, né? Porque a sociedade, no fim, ela é um casamento. Sim. Né? E então, é por isso que tem tantos conflitos, né? Por isso que tem muitos conflitos. Assim como o casamento é uma pessoa cheia de opiniões e ideias. E quando a gente diz assim, vou casar ou vou ter um sócio, a pessoa diz não, ela não concorda, ela discute, ela dá um passo atrás, ela faz coisas que você não concorda. E é isso, né? Saber lidar com todas essas adversidades todos os dias, né? Que é uma sociedade. Sim. E como que isso começou para vocês? Assim, eu entendi que você encontrou ela e daí vocês estavam em São Paulo. Sim. E vamos fazer uma empresa de de audiovisual? Como é que foi essa ideia, assim, essa construção? Conta aí, cara. Na verdade foi assim, eu estava trabalhando, né, como freela e essa amiga nossa em comum estava lançando um livro. E aí eu me ofereci, porque ainda estava no início da minha carreira, eu me ofereci para filmar o evento dela. Foi um evento à noite, de lançamento.
E aí a Eva estava lá, mas a gente não conversou nem nada. Eu filmei e eu editei no dia seguinte, antes do meio-dia, estava entregue. Então eu ganhei a Eva, na verdade, na rapidez que eu fiz o meu trabalho, porque eu entendo que como era um evento, eu precisava entregar rápido para não perder o time, né? E aí a Eva viu e falou para essa nossa amiga, nossa, quem que é ela? Quero contratar, porque ficou muito legal. Aí eu trabalhei, né, fiz um vídeo para o salão lá da família dela. E aí a gente virou amigas mesmo, a gente começou a conversar e tal, até que um dia eu falei para ela, tenho muita vontade de ter uma empresa, né? Quero ter uma produtora, mas não sei nem por onde começar. E a Eva acho que já estava também pensando, quero muito fazer alguma coisa que realmente eu ame, quero acordar todos os dias para fazer isso. E ela falou, vamos. Na hora que ela falou, vamos, a gente pegou esse compromisso e nunca mais largou a mão uma da outra, assim, para seguir mesmo. E Eva, o que aconteceu? Tipo assim, imediatamente você se desligou ou quanto tempo demorou para isso acontecer? Me desliguei, você fala Do antigo emprego? Eu me desliguei do meu antigo emprego e decidi ficar 1 ano sem trabalhar. Que eu já tinha, durante os anos ali, eu já tinha feito uma boa reserva de emergência, já sabia lidar com investimentos e algumas coisas assim. E me programei para não trabalhar durante 1 ano. Então, durante esse 1 ano, eu decidi, o que eu vou fazer? Eu quero empreender, mas eu não sabia onde que eu ia empreender. E quando eu vi a Karina e gostei desse mundo do audiovisual, eu falei assim, de repente é um lugar. Quando ela me trouxe essa informação, eu queria muito uma produtora, eu falei, era isso? Eu acho que eu estava esperando ouvir para aceitar a ideia e falar assim, era isso que eu estava esperando. Então, quando ela falou, vamos montar, eu queria montar uma empresa, mas não sei como. Eu falei assim, então a gente vai montar, porque eu sei como. E aí nesse mesmo dia a gente sentou, a gente colocou num papel, eu coloquei no papel qual seria o nome da empresa, estava em ponto de interrogação. Mas eu falei, então amanhã eu vou abrir um CNPJ como contadora, tem que ser tudo certinho. Então, vou abrir um CNPJ porque a gente tem que começar do jeito certo. A gente sempre fala isso hoje para os nossos alunos, né? Porque, enfim, cortando só um pouco a história, hoje nós temos 4.000 alunos, né? Que é uma aba da nossa empresa que a gente montou um curso de edição de vídeo no celular. Então, a gente hoje tem alunos, e para esses alunos a gente sempre fala, a gente tem que começar do jeito certo. Não adianta você começar uma empresa só por começar. Você faz de qualquer jeito. Cria um compromisso muito sério, né? Quando exatamente. Cria um CNPJ. Eu crio um CNPJ e falo, eu tenho uma obrigação. Mas o CNPJ... Começa com MEI, então. Mas começa, você tem que começar do jeito certo. Não começa assim, da boca para fora, como muita gente faz. Por isso que existe, né, dados que falam que as empresas, elas dentro de 5 anos, elas fecham, elas falem, elas não dão certo. Mas existe um motivo por trás disso. Muitas vezes, a sociedade que é feita, as duas pessoas não estão empenhadas ou indo na mesma direção. Porque o poder de ter uma sócia às vezes, você não precisa ter a mesma visão. Porque visão é muito, muito particular. Eu posso ter uma visão muito além da Karina por ter mais anos de experiência, mas a gente tem que estar na mesma direção. Se a gente estiver na mesma direção, indo para o mesmo lugar, a gente chega, entendeu? Porque a visão ela vai se adaptando, ela vai chegando, e vai chegar um momento que a gente vai ter a mesma visão, no momento certo. Mas a direção tem que ser a mesma. E, às vezes, acontece das pessoas não terem a mesma direção, e por isso que as sociedades não dão certo. Muita gente fala assim, você perde um amigo se você vira sócio. Na verdade, não. Na verdade, não. A gente acredita também que a sociedade, para ela dar muito certo, como a nossa tem dado muito certo desde o início, ter expertise complementares mesmo, sabe? O que eu faço, a Eva não faz, o que ela faz, eu não faço, e é isso que torna a nossa empresa tão forte, sabe? E às vezes tem aquele sentimento de parece que eu estou fazendo mais ou o meu sócio está fazendo mais, né? Como é que vocês dividem essas tarefas para que esse sentimento não aconteça? A gente determina exatamente o que cada uma faz. Então, a Karina, ela não conversa com clientes. Ela só fala com clientes quando é algo realmente técnico. Então, alguma coisa sobre o vídeo, alguma ideia sobre o que gravar, como que vai ser, toda essa parte ela conversa. Se for toda a parte de vendas, contrato, o que a gente vai fazer, os dias que a gente vai gravar, essa parte é comigo. Então, a gente não interfere uma no que a outra faz. Então... Vocês têm horário de trabalho, dias de trabalho? Como é que funciona essa organização? Como o nosso trabalho demanda muito a demanda do cliente, então cada semana nossa é de um jeito. Então, tem semana, hoje em dia, aqui em Floripa, que a gente
já sabe, tá, em junho a gente vai estar em São Paulo tais dias. Então, a gente organiza para trabalhar esses dias em São Paulo. Então, a gente não tem uma rotina de horários do que fazer, porque o nosso trabalho não tem rotina, entendeu? Isso que é o legal também. Isso que é o legal. Foi para isso que eu Foi saí para da isso que eu saí da auditoria. auditoria. Que na auditoria eu tinha clientes grandes, nossa, grandes clientes. Mas às vezes eu precisava atender esse cliente e entregar um relatório final, e entrava 8 da manhã e ia embora meia-noite. Porque eu tinha que entregar tal dia, tal prazo. Então, empreender me dá liberdade de fazer no tempo que a gente pode, né? Não que muitos dias a gente não entra às 8 e sai à meia-noite, Não. né? Mas ou nem sai, né? Ou nem sai. Acontece. Acontece, mas a liberdade é muito maior, né? Quando a gente tem. Assim como o ônus também, porque quando tu investe o teu capital de dinheiro, intelectual, o teu tempo, que para mim é a maior moeda de troca que existe, é o tempo. Estou aqui disponibilizando para vocês, né? Investindo 1 hora, eu estou deixando de dar 1 hora para o meu filho, que tem 4 meses. Então, assim, não tem nada e não vai voltar. Sim. Não tenho como, né? Esse tempo é único. Então, para mim, a moeda mais valiosa de troca é o tempo. Então, assim, todos esses investimentos, né, para uma sociedade dar certo e todas essas variáveis, é uma complexidade, né? Sim, então, com certeza. Lidar com tudo isso. E em relação à vinda de vocês para Floripa, assim, como que isso aconteceu? Quero morar na praia. Na verdade, a gente montou a nossa empresa, então aí a gente começou. Eu fui atrás de clientes, então fizemos muitos trabalhos de graça para poder ter portfólio, Sim, né, para a gente poder mostrar para as pessoas o que a gente estava falando que a gente fazia, mas a gente precisava ter o primeiro cliente. né? Então, muitos trabalhos a gente fez de forma gratuita, ou com valor bem mínimo mesmo, só de custo, só de ida de gasolina, né, cara? Sim. Para a gente fazer. Então, fomos montando esse portfólio e, dentro disso, a gente foi tendo um networking. Então, as pessoas começaram a gostar muito do que a gente produzia. A gente faz vídeos institucionais. A gente faz vídeos para grandes empresas ou para pequenas empresas também. Então, a gente foi criando esse mundo de networking. E aí foi crescendo. Então, começamos a atender uma indústria, depois essa indústria indicou para outra, e a gente começou a atender várias indústrias em São Paulo. Crescemos durante aí os 4 anos que ficamos lá. E aí começou a pandemia. A pandemia foi muito decisiva nessa parte de mudança. Porque aí a Karina falou assim, eu quero voltar... Morar perto da minha família, né? E não é como se a gente tivesse estagnado em São Paulo. Na verdade, na pandemia, a gente criou o nosso curso, muita coisa aconteceu e a gente estava com clientes firmes lá. E eu acho que o poder de ter uma sócia está nisso também, porque quando eu falei, eu gostaria muito de morar perto da minha família de novo, a Eva já conhecia Floripa, já tinha o sonho de morar em Floripa também, apesar de que não tão breve quanto eu. E aí eu falei, olha, eu quero voltar, e aí? Aí ela falou, então vamos, que vai acontecer, vai dar tudo certo, os clientes que a gente tem, a gente vai continuar atendendo. E a gente não está começando do zero. A gente está indo para outra cidade e a gente vai crescer e se fortalecer lá também. Então, se eu tinha alguma dúvida, algum medo, ela não deixou isso... Que bom. Na verdade, a Ká tinha, mas como que vai ser? Não, a gente vai continuar. E a gente literalmente continuou. E a pandemia fez a gente crescer, né? Porque a gente viu a oportunidade do mundo dos cursos online, então a gente começou a ter muitos clientes que queria produzir seus cursos online, então a gente começou a produzir muitos cursos online para esses clientes. E aí a gente pensou, por que a gente não faz o nosso curso online também? Né? A gente tem Isso na pandemia. Isso na pandemia. A gente tem tanto conhecimento, a gente pode ajudar as pessoas. Então, a gente desenvolveu um curso onde a gente ensina as pessoas a gravar e editar com o celular só. E não só isso, né? Dentro do nosso curso a gente ensina dicas de empreender, dicas de vendas, é um curso bem completo. E aí a gente, dentro da pandemia, eu foquei em aprender muito sobre tráfego pago, então eu desenvolvi essa habilidade de tráfego pago e consegui escalar o nosso curso. Então hoje nós temos, como eu falei, 4.000 alunos, e isso também ajuda a gente a conseguir... colocar a nossa empresa hoje onde a gente quer. Então, hoje a gente escolhe. Esse cliente a gente não quer ter... Hoje a gente tem esse poder de escolha, né? Que antes a gente não tinha. Sim. Agora a gente pode. E deixa eu te perguntar, Eva, que daí fiquei assim com essa pergunta na cabeça. Se financeiramente hoje ficou para trás a auditoria ou não?
tu se arrepende em algum momento por conta da parte financeira? Nenhum momento. Hoje não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Principalmente depois que a gente aprende o poder da internet, o poder que a gente consegue ao alavancar mesmo o nosso negócio usando o que a internet tem mesmo para oferecer. Não tem comparação com relação à parte financeira. Então, eu ganhava muito bem como auditora. Hoje eu ganho melhor como dona da nossa empresa. Que escala, né? Que não é porque uma eu consigo coisa escalar. Exatamente, eu consigo escalar, eu não fico mais fechada. Antes a gente tinha os limites, né? Dos lugares que a gente estava, os limites geográficos. A internet possibilita a gente ir além. Então, a gente consegue ajudar pessoas de todo lugar do Brasil e do mundo, né? Que a gente tem aluno até fora do país. Então... Que fala português. Que fala português. Senão ia ser difícil, né? Exatamente. Mas eu não me arrependo em nenhum momento. Na verdade, eu me arrependo de não ter feito antes. Eu queria ter conhecido Karina antes. E tá hoje 10 anos de Júpiter, mas tudo bem. Mas é que tu conheceu no momento certo. Eu acredito nisso, né? Que a gente conhece as pessoas no momento certo. Sim. Na hora certa. Como tem que ser, né? Então, assim como lá atrás eu conheci a Stephanie reconheci ela, né? Naquele dia, e a partir dali houve uma conversa, houve um café, e hoje eu só sou empreendedora, tudo que vocês veem aqui, né, que é um estúdio, que isso aqui foi um sonho, claro que não só meu, mas assim, foi um sonho, começou com ela, mesmo que ela não tenha nada, ela não está no meu capital social, mas foi ela que me ensinou a empreender. Foi a Stephanie que acreditou a primeira vez em mim e que olhou para a mulher que eu sou e disse, não, você pode ser minha sócia, e permitiu que eu pudesse fazer o meu trabalho em prol daquela ideia, em prol daquela empresa. E aquilo deu certo no tempo que tinha que ter dado. Hoje eu não tenho mais a Reskilling. Não trabalho mais com cursos, mas foi dali que surgiu um networking que me levou para o Impact Hub, que é onde a gente está hoje. Foi no Impact Hub que, quando a pandemia começou, abriu as portas, me deu uma carta branca para fazer o que eu podia com as ferramentas. Então, tinha espaço físico, eu tinha vários fornecedores, né? E eu, sinceramente, eu nunca quis começar uma empresa sozinha. Hoje, é que eu comecei uma primeira vez com uma sócia. Eu não tenho essa ideia do vou ganhar menos dinheiro. Para mim, eu vou ganhar força, sabe? Sim. Eu sempre... Hoje, eu tenho outras ideias, né? Quero fazer... Tenho, inclusive, um outro passo. Assim, tenho um bebê de 4 meses. Tenho várias coisas, então, assim, tem que ir com calma. Sim. Mas eu quero ir além. Né? E hoje eu não quero ir sozinha. Eu penso assim, eu quero ter outra sócia. Sim. Quero ter outro sócio, quero poder dividir, compartilhar, mas ir junto. E eu acho que a gente ganha uma força também quando a gente se liberta pelo menos para mim nunca foi uma coisa, tu até comentou, né? Uma sócia e perde um amigo, mas eu nunca tive isso na minha cabeça. Por mais que tenha conflitos, e não sei como, vocês aqui parecem nunca brigaram, mas... A gente nunca brigou, na verdade. A gente nunca brigou, a gente teve, dá para contar no dedo, assim, momentos que a gente teve discussões importantes, né, de tomada de decisão, ou de algo que Karina não gostou que eu fiz, ou que eu falei. A gente sentou, a gente conversou, e ela abriu o que ela não gostou, eu abri o que eu não gostei e simplesmente passou. Como eu não levo... Isso é uma característica minha, eu não levo as coisas para o coração, eu sou muito racional, então a gente conversa. Eu te magoei, então me desculpa por isso. Vamos seguir. Eu não levo para o coração, então eu acho que por isso a gente não briga, porque a Karina também não leva para o coração. A gente sempre foi muito aberta à comunicação, assim, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro da Júpiter que não está legal, vamos conversar, vamos alinhar. A gente encontra o caminho nessa conversa, a gente não sai dessa conversa sem encontrar, sem se alinhar, a gente não deixa para depois, assim, a gente resolve o problema. Resolveu, aí a gente segue, né? A gente não tem... Recentemente, eu até estava pensando e lembrando, achando engraçado, que tu mandou assim, amiga, tô pensando isso, isso e isso, o que tu acha? Eu falei, eu tava pensando exatamente isso quando eu te chamei. Que bom que a gente está no mesmo caminho, a gente está alinhado. Aí ela, nossa, ufa, pensei que tu não estava
palavra, ele pensou na mesma coisa que eu. É verdade, é verdade. Mas nem sempre é assim, né? E para quem está escutando a gente, é utópico pensar que você vai encontrar pessoas que não vão te tirar do sério, que não vão te levar para o conflito. Vivi e muitas dessas situações. E o que eu trago de aprendizado, porque vou continuar aprendendo. Primeiro que eu não sou como vocês, eu não sou racional. Eu sou totalmente sentimental. Para mim já enche o meu olho de lágrima, eu já leva o coração, já fica triste. Eu não fico remoendo, mas me fere. Entende? Tipo, uma palavra, uma atitude, aquilo. Então, eu sempre adotei como conversar, porque quando a gente... E muitas... Parece ser básico, mas é um básico que falta, né? Se tu deixa, não vou falar isso, aquilo vai se tornando uma bola, né, de neve. E daí um copo, quando ele transborda, às vezes não foi aquela gota final que fez ele transbordar, mas todas as outras que foram sendo depositadas ali ao longo do tempo, né? Exatamente. Uma palavra, um jeito de falar, uma atitude, um comportamento, um posicionamento, tudo isso que eu não falo, né? Assim como um casamento. Entra na comparação do casamento perfeitamente. Eu vou enchendo esse copo e tem uma última gota que vai lá e transborda ele. Mas não foi aquela gota. Sim. Né? Foram todas as coisas. Então, a conversa e tentar resolver falando. Né? Vamos, então, expor essa situação aqui, olhar para esse problema, eu me senti dessa maneira. Porque nem sempre vai ser assim, de ter uma relação de 5 anos que vocês contam nos dedos. Assim. Sim. Eu tenho várias questões que têm que ser resolvidas aí e eu acho que a empresa vai aumentando, os conflitos também vão aumentando. Então, vocês trabalham só com vocês duas ou tem algum outro funcionário? Não, temos outras pessoas, né? A gente trabalha com outros editores, né? Até outras pessoas que trabalham para a gente com captação em São Paulo, quando a gente não pode ir, a gente tem um pessoal que... Temos uma equipe lá em São Paulo, temos fotógrafos, filmmakers, aí nós temos também designers, que aí, como a gente teve a possibilidade de aumentar tudo que a gente faz, a gente também está dentro do marketing digital. Então, desde cuidar de redes sociais de empresas, então a gente tem o design, a gente tem o criador de vinhetas, né? Então, tem essas pessoas que... Quem é da parte técnica, a Karina conversa. E a parte de entender o que o cliente quer, eu converso. Então, até nessa parte, a gente separa muito bem... Isso foi alinhado muito num primeiro momento. A gente nunca precisou de novo conversar e, tipo, a cada acontecimento a gente fala, tu faz isso, tu faz aquilo. Não, a gente já tem uma separação, assim, muito... Automática já, né? Automática, sim. Sim. Bem legal. E bem difícil também, porque com o decorrer da sociedade, a intimidade vai aumentando e os filtros diminuem. Sim. Né? Entre o pensar e o falar diminui, Sim. né? E a gente e é isso que causam tantos problemas, né? Porque a gente começa a ser menos cuidadoso com o outro, com o que ele sente. Sim, eu acho que um problema das sociedades, assim, que eu vejo muito, observo muito, leio muito, é que existe um problema muito do ego. O ego é um problema dentro de uma sociedade. Se eu consigo diminuir o meu ego e deixar o ego dela sobressair hoje, tudo bem. Amanhã pode ser o meu ego que queira sobressair e ela diminua o dela. Todos os dias a gente briga com o nosso próprio ego. Às vezes a gente quer demonstrar algo e a gente demonstra do jeito errado, a gente fala do jeito errado, a gente é grosseiro, a gente é intolerante. Isso faz muito parte de nós. Todo ser humano vai ter isso, né? Todo ser humano vai ter um dia ruim, vai falar de um jeito errado, vai ver... E é muito sobre o ego. Então, às vezes, meu ego quer aparecer mais hoje. E parece estranho falar sobre isso, porque ninguém fala muito sobre isso, né? Mas, às vezes, meu ego quer aparecer hoje. Então, lá no Instagram, de repente, eu apareço mais. E aí, a Karina não vai aparecer hoje. Mas amanhã ela aparece. Então, quando a gente entende que existe espaço para os dois egos, quando a gente está falando de dois sócios só, fica mais fácil também entender o nosso lugar naquele dia, naquele momento. Acho que isso é importante também. E vocês são sócias de um mesmo peso? 50-50? 50-50. E nós já montamos outra empresa também dentro da pandemia. Foi muito bom, deu muito certo. E a gente decidiu fechar. Recentemente. E decidiu fechar recentemente porque a Júpiter está indo tão bem que a gente quer focar só nela.
não dava para dar atenção para as duas empresas. Então a gente abriu mão dessa outra empresa e voltou para a Júpiter Focada. E o que era a outra empresa? É uma empresa que produzia canecas como essa, só que com caricaturas feitas por desenhista mesmo. Aham, essa é uma ilustradora. Ah, legal, legal. Ela pega uma foto e faz a ilustração baseada numa... Isso, a gente Numa tinha uma sociedade numa empresa assim. Compramos a franquia, deu muito certo, tivemos o retorno do que a gente investiu e aí a gente falou, tá dando certo, mas como boas sócias que somos, chegamos à conclusão juntas de que a gente podia parar e focar energia só na Júpiter, no nosso curso, porque... Que legal, gente. Que legal. E assim, né, bem... Quando uma coisa tá dando errado, é fácil Muito pensar em fácil. fechar, né? Sim. Agora, quando uma coisa tá dando certo, tu olhar pra tua sócia e dizer, vamos fechar? Como assim? Vamos fechar? Não vamos, tá dando dinheiro, vamos por aqui. Eu disse pra esse ano, assim, teve um momento da minha vida que empreender parecia ser impossível. Tipo, essa mentalidade de empreendedora parecia ser uma coisa muito distante. E, de verdade, fazem pouco, pensar em 2019, né? Então, eu tinha 29 anos, eu tenho 31, então faz pouco tempo, né? Que essa chave realmente virou. E hoje... Cara, eu quero, sei lá, quero ter 10 empresas, não, eu tenho 10 empresas e não tenho outro filho, porque filho é mais difícil do que É empresa. verdade. Olha, é um empreendimento muito louco, gente. Não tem como... Alguma de vocês duas tem? Não, eu não tenho filhos, eu tenho afilhados, mas dá o mesmo trabalho. Não dá. Eu vou dizer que eu já tinha afilhada, a afilhada era irmã, não, era filha da minha irmã, e eu disse, meu Deus, eu não sei nada sobre criança. Ter a responsabilidade de uma vida é uma coisa que muda. Assim. Sim. Poder ir para casa e dormir suas 8 horas, não tem preço. Isso é verdade. Não concordo. tem preço. E agora, uma coisa que eu esqueci de perguntar, que eu estava aqui na cabeça, não posso esquecer. Vocês falaram assim, coloquei lá o nome da empresa e um ponto de interrogação. Sim. De onde veio o Júpiter? A Júpiter veio... Eu fiquei pesquisando o que poderia ser legal e significados de um monte de coisa. E aí, do nada, me surgiu o nome Júpiter nesse monte de pesquisa, que eu via que era o maior planeta, o planeta da liderança. A cor laranja tem a ver com criatividade. Eu falei, amiga, eu acho que é um nome muito legal e criativo. O que tu acha? Aí você coloquei o Produções. Isso. Aí virou Júpiter Produções e a gente manteve. Sim. Isso há 5 anos atrás? 5 anos atrás. E daí vocês mantiveram. E logo, todas as coisas foram decididas juntas ou por conta da Cássia ser mais criativa, Karina. ficou por conta dela? Eu criei a nossa primeira logo. Depois, acho que uns 3 anos depois, a gente só refez ela com o designer daí, que acrescentou outros elementos, mas manteve a bolinha que eu criei lá. Porque a gente teve, hoje, né, com o conhecimento de hoje, a gente sabe que a logo, as cores, elas falam muito sobre a empresa, muito sobre o que a gente quer mostrar também. Então, a gente, 3 anos depois, contratamos um designer para poder redesenhar, deixar as cores como deveriam ser, e aí foi a única vez que a gente mudou, né? Foi. Ter um olhar estratégico. Exatamente. Assim, eu quero comunicar, assim como imagem pessoal, né? Isso. Eu quero parecer isso, né? Ou eu quero que a minha imagem pessoal transmita essa mensagem que, sei lá, é criatividade, competência, é possível, né? Sim, Existem sim. ferramentas de Sim, de a usar. psicologia das cores, né? Existe uma psicologia mesmo das cores. Sim. Sim. Me conta assim, ó, para finalizar, porque a gente já passou do nosso horário, tô olhando lá pro Cadu. O que vocês deixariam de mensagem para uma mulher que está pensando em empreender e tem dúvidas assim em relação a dividir lucro, sociedade? O que vocês deixariam de mensagem para essa mulher? Olha, ter uma sócia, eu acho que só tem... pode ocorrer alguns atritos, mas, no geral, as vantagens são muito maiores, porque se você está para baixo num dia, tem alguém para realmente te segurar e falar, não, vamos continuar, vamos sonhar juntos. Se for uma pessoa que tem um sonho igual ao seu, ou maior que o seu, né? Com certeza, essa sociedade ela só tem a te fazer crescer. Né? Eu acredito que... Assim, não existiria Júpiter sem essa sociedade, sabe? Não existiria. Então,
para mim só tem vantagens. O que eu tenho a dizer é que você pode começar sozinha, não tem nenhum problema. Mas no meio do caminho, esteja aberta a possibilidades de encontrar alguém que te ajude a voar. Porque sozinha você vai até certo ponto. Se você quer mesmo voar, encontre alguém, ou esteja aberta, né, a possibilidade de encontrar alguém que te ajude a ir para a mesma direção que você está indo. E daí eu acho que puxa a minha próxima pergunta, que é como escolher a sua sócia, ou como dizer sim para uma sociedade. Porque é utopia pensar que todas as sociedades são boas, né? Com certeza. Com e certeza. o que vocês imaginam? Assim, o que você procuraria hoje numa sócia, se não fosse a Cá, ou pensando nela, né, as qualidades que ela tem, o que você procuraria numa sócia? Alguém que mostre, mesmo que de forma indireta, que ela é uma pessoa confiável e leal, e a gente consegue ver isso em de várias formas. Então, por exemplo, se é uma pessoa casada, ela é uma pessoa fiel à pessoa que ela é casada, ao marido, à esposa, é uma pessoa leal, é uma pessoa honesta. Acho que a honestidade é um ponto importante para ser minha sócia, para ter a minha honestidade também. Então, uma pessoa honesta, uma pessoa que tenha vontade de fazer as coisas acontecerem, porque também uma pessoa que tem preguiça me irrita. Então, eu não conseguiria ser sócia de uma pessoa preguiçosa. Então, acho que só honestidade, lealdade e força de vontade já seriam bons indícios para eu conseguir... Tu falou coisas aqui, vamos ver se eu consegui captar, assim. O poder de ter uma sócia também é de saber escolher a sua sócia, né? Com certeza. E escolher a sua sócia é observar todas as pessoas, observar as oportunidades que estão à sua volta. Você observou um bom trabalho e por isso você entendeu que aquilo ali poderia fazer parte, né, de uma sociedade por conta da entrega da Cá e da eficiência dela. Então, observar as ações, né? Sim. As pessoas falam não só com palavras, elas falam com atitudes, com entregas, com olhares, Sim. com forma de te tratar, né? Exatamente. Como que ela te atendeu, como ela conversa contigo, ela te deu atenção suficiente antes do interesse de ter uma sociedade, Sim. né? Outra coisa que a gente falou aqui sobre habilidades complementares. Então, escolher uma pessoa que complemente a sua fraqueza. Sim. Você não brilha em tudo sempre. Então, ter uma sócia é ter uma oportunidade de dividir, né, as tarefas e as grandes tarefas que precisam ser feitas para a empresa voar. Então, eu acho que o complemento de habilidades eu consigo enxergar em vocês, né? E vocês estão, assim, bem cientes, né, sobre isso. Sim. E conversa, né? Então, converse muito antes, né? E eu acho que essa outra questão que vocês trouxeram é não interferir na área da outra. Sim. Então, uma sócia que consiga fazer... Respeita, né? Respeita e que ela consegue ficar na área dela, né? Então, eu cuido hoje, por exemplo, do financeiro, do marketing, né? Então, eu cuido ali dessa parte. Financeiro, marketing e administrativo, né? Eu consigo olhar para o comercial, mas não é uma responsabilidade minha hoje dentro da empresa. Então, claro, né, eu vou falar em uma reunião sobre falta isso, precisamos vender tanto, mas entendo que essa responsabilidade é da minha outra sócia, assim como a logística, a operação é do meu outro sócio. Então, assim, gosto de pensar em tópicos e quando vocês falam toda essa história, consigo trazer isso, assim, para a cabeça, né? Estar atento ao seu networking, ter um networking abundante, buscar pessoas que complementem suas habilidades, conversar muito. E o último foi o que eu falei? Pessoas que respeitem. E pessoas que respeitam, né? A sua área. Não invadam o seu trabalho, isso. Porque tu precisa de espaço também para brilhar, né? Exatamente. Mulheres, muito obrigado. Muito obrigada. Por ter aceito o convite, foi um por ter vindo aqui. A nossa casa está aberta e disponível. Sempre que vocês tiverem novas ideias e quiserem estar aqui conosco, serão muito bem-vindos. Com certeza, voltaremos. Com certeza. E até o próximo podcast. Até o próximo. Até.